Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre os livros contemporâneos que eu mais gostei de ter lido e também entender um pouco do que é literatura contemporânea, quando que tudo isso começou. Segundo Otto Maria Carpo, a época presente não pertence por definição à história. Suas expressões literárias ainda não podem ser objeto da historiografia literária, mas uma exposição na qual já se incluíram os movimentos modernistas não pode deixar de discutir as tendências contemporâneas, pois os modernismos continuam agindo, seus líderes ainda vivos ou só recentemente falecidos continuam determinando ou modificando as correntes de hoje. Que existe uma briguinha entre clássicos e contemporâneos, isso aí acho que você sabe, e existe esse grande clichê de que clássicos são melhores do que contemporâneos. Tá tudo bem se você achar isso, como tá tudo bem também a pessoa achar o contrário, ou se, por exemplo, como eu, que gosto mais de clássicos, mas também leio e gosto de alguns contemporâneos que foram muito bons pra mim, e também tem aqueles clássicos contemporâneos, você já ouviu falar? O clássico moderno, o clássico contemporâneo. Como que a gente consegue diferenciar tudo isso? A partir desse tema que eu quis trazer nesse vídeo pra gente conversar um pouco, e tudo isso eu trouxe a partir de um livro que é As Tendências Contemporâneas de Otto Maria Carpo, desse grande crítico literário. Esse é o 10º livro de uma coleção que você encontra vários estilos literários, eu já mostrei ele por aqui, você encontra lá no vídeo de Book Tour, e a gente vai ver desde clássicos contemporâneos e também livros que não são considerados necessariamente contemporâneos, principalmente para a época quando ele escreveu esse livro, mas que trouxeram tendências contemporâneas, não só estrangeiro, mas também os livros, autores brasileiros que trouxeram essas tendências e que nós conhecemos hoje a literatura contemporânea graças a esses livros. E eu sou daquela opinião que eu já comentei por aqui, das pessoas escolherem o que elas querem ler ou do que elas acham de um e de outro, tanto faz, mas você querer impor o que você acha em cima de uma pessoa é bem diferente do que você dizer que o que você acha é o melhor para você e não para o outro. Eu não quero discorrer sobre essa briga, eu só quero mesmo tentar aqui enaltecer esses contemporâneos que eu li ao longo dos anos e que eu gostei muito, mas antes a gente entender o que é literatura contemporânea. Quando começou a literatura contemporânea, que autores trouxeram essas tendências contemporâneas, ou quais são os clássicos contemporâneos, e no final mostrar os meus contemporâneos favoritos. A literatura contemporânea ela se desenvolve então no final ou no meado do século XX. Aqui no Brasil, principalmente no final do século XX. Mas, no geral, em todos os países, a mudança acontece depois das duas grandes guerras mundiais. Mas a gente tem autores que trouxeram tendências contemporâneas ali para 1930 até o final da Segunda Guerra Mundial. E o que isso significa? Significa uma literatura atual, significa uma literatura presente, significa uma literatura que ela espelha a sociedade de hoje. E uma coisa que é importante destacar, diferente, por exemplo, do modernismo, ela não se limita. Porque se a gente pegar os estilos literários em geral, o modernismo, ele trouxe uma mudança muito grande aos estilos literários anteriores, mas ainda assim, a forma como o modernismo estava seguindo não deixava de ser um padrão do modernismo. Então, por exemplo, a gente parou de fazer isso, agora a gente faz dessa forma. Então, tudo aquilo que fazia, todos aqueles livros que seguiam aquela característica eram parte do modernismo, do pós-modernismo, etc. E são livros que seguiam um padrão. Os contemporâneos, eles podem sim trazer coisas mais antigas, coisas mais novas, ou ainda inventar o seu estilo. Eles não vão limitar a sua arte. Então a gente tem uma literatura, como também um pouco do modernismo, que vai questionar muitas coisas ao seu redor, muito do conservadorismo, das instituições, e também quebrar várias barreiras de pessoas que eram mais clássicas e gostavam dos estilos mais clássicos. O contemporâneo é legal porque ele não fica preso num estilo que está só dentro do seu presente. Ele também pode viajar e passear por outros estilos literários, e também pode trazer do romantismo, pode trazer do surrealismo,
como Otto Maria Carpo, ele cita que neorrealismo, realismo mágico, surrealismo, eles também fazem parte da literatura contemporânea. Por mais que a literatura, que é uma arte, que não deve ser limitada, que não deve ser censurada, etc., a gente sabe que cada estilo literário tem uma característica e cada livro que tem essa característica está preso a esse estilo literário também. E quando a gente vê um livro, por exemplo, como Ulisses de James Joyce, que é um livro que nasceu do modernismo, que iniciou o modernismo e depois ficou para o pós-modernismo, e depois a gente consegue vê-lo dentro do livro contemporâneo, dentro da literatura contemporânea, é um livro que sobreviveu vários estilos literários e sobrevive até hoje. Ou autores durante a Segunda Guerra Mundial ou depois da Segunda Guerra Mundial que trouxeram histórias que serviriam tanto para um futuro ou a famosa história atemporal. Então, esses estilos literários têm as suas tendências contemporâneas e podem ser usados como clássicos contemporâneos, porque são livros que viveram por mais de 70, 80 anos. Eu achei muito interessante o que o Thomas Mann falou, que é algo que o Otto Maria Carpo ele destacou aqui nesse livro, que é um autor clássico, ele já não seria tão contemporâneo assim, ele já é mais clássico mesmo, que ele diz o seguinte: Thomas Mann declarou que, hoje em dia, um romance precisa ser mais que um romance. Isto é, para atender à exigência de ser um romance, um espelho do homem e da sociedade, o romance do século XX tem de ser, ao mesmo tempo, romance, ensaio, tratado científico, também obra da história e reportagem. Só assim o leitor contemporâneo chegaria a acreditar na verdade da ficção. O romance, como está sendo modificado, com o modernismo, e principalmente quando ele fala isso, ele está preocupado com as próximas gerações, com os próximos leitores que estão muito mais à frente do tempo dele e que serão os livros contemporâneos, os autores e leitores contemporâneos. Porque os leitores, os próximos leitores, eles vão ter uma mentalidade diferente. Eles vão ver os livros contemporâneos de uma outra forma que no século XVIII, no século XVI, por exemplo, dentro de conhecimentos que são muito diferentes dos conhecimentos de hoje. Então ele tem que ser mais do que um romance. Ele não pode ser tratado só como romance. Então ele precisa ser aquele livro que traga uma reportagem, um tratado científico, ou ele pode ser um livro que se baseie em uma história real, que traga mais história e que ele seja muito acima do que um mero romance. Isso que o Thomas Mann falou é muito importante para a gente ver a preocupação desse autor nas tendências contemporâneas e do que está por vir. Ele, óbvio, está vendo só do que ele consegue enxergar, que é o século XX, né? Ele não consegue enxergar o século XXI. Eu consigo sentir essa preocupação quando ele fala isso. Agora, os clássicos contemporâneos, o que eu entendo desses clássicos contemporâneos, que eu separei alguns títulos aqui que eu vou mostrar pra vocês, quem são esses autores e vocês poderem ter uma noção do que é, mas ainda assim eles trazem muito das tendências contemporâneas, ou trazem da sua contemporaneidade por conta dos seus assuntos e por conta do seu estilo também. Então eles estão acima do modernismo. Então quando ele fala, o Otto Maria Carpo fala do neorrealismo, ele fala do surrealismo e do realismo mágico, etc. Se você encontra esses elementos, encontra essa diversidade, esses estilos muito diferentes do que está acostumado lá nos outros estilos, você encontra algo contemporâneo, que você consegue ler e associar com uma sociedade que está acontecendo ali no seu presente, né? Mesmo depois de 70, 80 anos depois, mas ainda assim é um clássico contemporâneo. Agora, os livros que estão ali numa distância de quase 30 anos, ou que estão muito mais presentes no nosso tempo mesmo, no século XXI, no ano que você está, enfim, esses são também os contemporâneos, óbvio, e eles conversam muito mais com a gente, no sentido da gente entender a sociedade que está acontecendo ali. Isso não falo só de literatura, tá? Eu abordo mais a literatura porque é o que eu mais comento por aqui, mas isso tá dentro de vários âmbitos de livros, né? Então, não ficção, biografias, etc. E eu separei esses títulos aqui também me baseando no livro do Otto Maria Carpo, para ver os títulos que ele mencionou que são considerados tendências ou clássicos contemporâneos, para eu poder caçar na minha biblioteca e mostrar aqui para vocês. Os livros clássicos contemporâneos que eu acho que são puramente contemporâneos, porém clássicos. Não posso deixar de falar livros como Admirável Mundo Novo, ou os livros de George Orwell, 1984, ou Fahrenheit 451, ou Nós, de Zamyatin, que são livros que, ainda que durante
a Segunda Guerra Mundial ou ao final de uma Primeira Guerra Mundial, eles não deixam de ser contemporâneos, eles não deixam de ser visionários nesse sentido, porque são autores que estavam dentro de uma tendência de muitas mudanças e autores que conseguiram conversar depois de 80 anos, tanto que o próprio George Orwell já é domínio público, né? Desde 2021, já é domínio público em todo o mundo, então você tem acesso facilmente às obras dele. Então, mesmo desses anos todos que já se passaram de sua obra, ele não deixou de ser muito atual. Então, ele não deixou de conversar com a sociedade que existe hoje, mesmo em 2023. Então não deixa de ser contemporâneo, mas ainda assim é um clássico. Então livros distópicos, mesmo escritos em 1948, em 1930, 20 e pouco, ainda assim são clássicos contemporâneos. Os autores brasileiros que eu mais gosto, que está nessa categoria também de clássico contemporâneo, todos os livros da Raquel de Queiroz, eu trago o 15, que o Otto Maria Carpo colocou esse grande livro, pequeno, mas grande livro da autora, colocando dentre os livros mais importantes sobre a seca do Brasil. E de poesia nós temos o Drummond, e dentre outros autores que o Otto Maria Carpo também cita, como Graciliano Ramos, como Guimarães Rosa, que fazem parte também da turma dos clássicos contemporâneos brasileiros. Depois que eu falei sobre realismo mágico, eu não poderia deixar de falar do Gabriel Garcia Marques, do Cem Anos de Solidão, e dentre outros seus livros, mas esse aqui, e um autor que ganhou o Prêmio Nobel também, é o maior dos clássicos contemporâneos, com certeza, porque ele tem esse estilo que é muito novo também, apesar de ser um livro de 1967, mas não deixa de ser um clássico igualmente. E o clássico não necessariamente é depois de muitos anos, né? Não é só depois de 100 anos ele vira um clássico. Tem muitos livros depois de 100, 200, 300 anos que talvez não são clássicos pra gente porque eles não sobreviveram a isso. Então por isso que eu digo que o Ulisses, do James Joyce, é um grande clássico porque ele sobreviveu a diversos outros estilos, sobrevive até hoje, e dentre esses aqui que eu estou comentando. Então se ele sobreviveu a essas gerações e conseguiu impactar essas gerações até hoje, então ele é um clássico. E aí a gente diferencia pelo seu tempo, contexto que esses livros se encontravam, do que é contemporâneo e do que é realmente muito clássico. E tem gente que só considera esse livro como clássico porque a gente fala tanto que até esquece que ele pode ser contemporâneo. E contemporâneo também a ele, com realismo mágico, você pode citar até a Isabel Allende. Uma outra autora que eu gostei muito de ter lido, que eu vou citar porque ela também tá ali na faixa dos anos 60, é então A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Então ela também é considerada uma autora clássica contemporânea, tá ali dentro também do mesmo tempo do Gabriel Garcia Marques. E eu também não poderia deixar de citar o Camus. Todos os livros do Camus também são seus clássicos contemporâneos, até uns mais clássicos do que os outros. Então eu colocaria aqui O Estrangeiro. Os outros dois não são tão antigos assim, então eles têm em torno de menos de 50 anos e 27 anos mais ou menos de existência. Eles não deixam de serem falados o tempo todo, mas eu acho que é muito clássico, que é o Ensaio sobre a Cegueira, Saramago. E o outro é O Nome da Rosa, de Humberto Eco. O Nome da Rosa é de 1980 e O Ensaio sobre a Cegueira é de 1995. Não vou me alongar muito nessa lista, tem outros autores que eu poderia ter colocado aqui, com certeza, mas vamos aos contemporâneos, ali depois dos anos 2000, que são os que eu li durante esses anos aí e gostei muito e que vou indicar para vocês. Essa é a minha pilhazinha. Eu queria fechar com 10, mas esses aqui eu fui bem seletiva e pensei muito de esse é bom, mas não foi lá tão bom assim quanto esse, sabe? Então eu filtrei bastante na questão de ser muito, muito, muito bom e que eu recomendaria várias e várias vezes para todo mundo. Eu já vou falando então da Maria José Silveira com seu Grande Maria Altamira. Esse aqui é pela editora Instante, que tem um projeto gráfico muito legal. Eu me encantei com o jeito que ela escreveu. Eu ainda mandei lá na DM do Instagram dela mensagem pra ela. Eu falei, moça, você escreve muito bem. Ver um livro degradante no sentido de sentimento mesmo, o quanto essa mulher passou, tudo que ela passou mesmo com a perda dos filhos dela e depois
um grande amor que ela teve, e ela perde também esse grande amor, ela tenta fugir, ela deixa sua filha, que é a Maria Altamira, aos cuidados de uma outra moça que vive em Altamira, e a gente vai ver a perspectiva de uma mãe que sofreu muito e teve que deixar sua filha, e depois ver a perspectiva da Maria Altamira crescendo e ver também o passar dos anos, a mudança de tudo que acontece. É extremamente interessante esse livro, e já tem outro livro da Maria José Silveira, que já separei para ler, que é um livro internacionalmente conhecido, muito comentado, e pretendo ler logo mais. O outro é de uma autora que se escondeu no pseudônimo por muito tempo, mas parece que já descobriram que ela é quem diz ser, que é Helena Ferrante. Eu coloquei esse especificamente porque quando lançou esse livro eu fiquei extremamente feliz, que é A Vida Mentirosa dos Adultos, que tem um seriado baseado no livro lá na Netflix. Ele lançou, se não me engano, no ano passado. Eu gostei muito desse livro. É um livro que, depois de já ter conhecido a escrita da autora, que é uma autora italiana, que ficou presa mesmo nesse pseudônimo, ninguém sabia quem era ela. Até no livro que eu tenho, que é o Frantumalha, que você conhece um pouco mais sobre a autora, você meio que entende por que esse anonimato, porque ela assina nesse nome, mas você não sabe quem ela não participa de nada, de eventos, de nada, ela se esconde muito. E nesse livro a gente vai conhecer a Giovanna, que é a protagonista, começa ali na sua pré-adolescência. Ela vai descobrir, ela vai ouvir, no caso, o pai falar que ela se parece muito com a sua irmã, sua tia Vitória. E a Vitória, ela tem uma imagem pra família muito ruim. E não é uma pessoa que a Giovanna gostaria de se espelhar, não é uma pessoa que ela gostaria de se equiparar, de ser comparada. Então ela vai atrás da tia Vitória pra conseguir entender o porquê o pai a comparou. E várias outras coisas que ela vai descobrir dos seus pais, e a imagem que ela tinha deles vai mudando conforme ela vai conhecendo os seus segredos. Então um livro muito, muito bom, que ficou super em alta também quando lançou. O outro que eu já falei aqui várias vezes, que eu quero que vire um clássico no futuro, é A Cabeça do Santo, da Socorro Alcioli, que eu tô louca pra assistir a adaptação. Esse é um livro que se passa no Ceará. A gente vai ver um cara, Samuel, que vai atrás do pai, que nunca conheceu. A mãe dele falece e pede para que ele conceda um desejo da mãe. Então, antes, ele vai atrás do pai para poder realizar um desejo da mãe, e ele encontra essa cabeça, que é uma cabeça real, gente. É uma cabeça inacabada, que estava sendo criado mesmo o corpo do Santo Antônio. Não foi muito bem aceito quando ele chegou a essa cidade, e aí ele dorme dentro da cabeça de Santo Antônio. Ele sente que tem um dom, ele começa a escutar orações de mulheres para Santo Antônio por causa daquela cabeça. Então tem um pouco também do realismo mágico do Gabriel Garcia Marques. É muito bom, é muito bom. E tudo que ele vai fazer para conseguir reverter a situação dele, porque ele não estava muito bem, até financeiramente, mas é excelente e quero muito assistir ao filme. E um outro de um autor que ganhou o prêmio Nobel, que é do Ian McEwan, O Enclausurado, ou Enclausurado, que é um livro excelente também, que é narrado por um feto. E ele vai descobrir os segredos da sua mãe, ele vai passar por várias questões filosóficas, ele vai dialogar ali dentro da barriga da mãe sobre as questões do mundo e tudo aquilo que ele está vendo. É interessantíssimo. Como eu adoro narrativa, eu me deparar com um narrador tão diferente, que é um bebê, um feto, para mim me ganhou em cheio, então super indico esse livro. O outro é um autor muito querido que eu já falei várias vezes aqui, que se eu pudesse eu leria qualquer coisa que ele escreve, que é o Alberto Manguel. É o meu autor vivo favorito, um autor argentino que tem cidadania também canadense. Esse aqui eu tô usando como exemplo, foi um livro que eu li esse ano, que é Todos os Homens São Mentirosos. É um autor que escreve muito não ficção, mas aqui ele escreveu ficção com um pouco de jornalismo, reportagens, entrevistas. É interessante porque você acaba acreditando que essa pessoa realmente existiu, que é um autor argentino que cometeu suicídio, e as pessoas que conheciam esse autor vão sendo entrevistadas e você vai, pelo ponto de vista de cada uma, conhecer quem foi esse autor através deles. O outro, eu tenho uma edição que eu não li por ela, foi uma reedição da Companhia das Letras, que é A Mulher Ruiva, de Orhan Pamuk, desse autor turco, que eu já falei diversas vezes, recomendando para todo mundo ler. Eu li na versão da TEI quando eu assinava. Eu gostei muito desse livro porque ele traz uma história inusitada. A gente vai conhecer um rapaz que foi abandonado pelo pai. Ele tem boa vida, classe média e tudo mais. Ele foi abandonado pelo pai. Ele começa a trabalhar com um cara que é cavador de poços. E esse cara ele vê como uma figura paterna para ele, só que acontece um incidente. No momento que eles estão naquele trabalho, acontece algo com esse cara. Isso vai se repercutir
mas eu não vou falar muito, não pode ser spoiler. Quando esse rapaz, na sua juventude, trabalhava pra esse cavador, ele ia pra cidade e sempre encontrava uma mulher ruiva andando por ali, que ele ficou obcecado até ter uma relação com ela. Não sabe por que ele é tão conectado com essa mulher. E depois a gente vê já esse protagonista bem mais velho, voltando na cena do incidente que aconteceu, de tudo que aconteceu, pra ele entender. E assim, é uma história que tem umas reviravoltas, umas revelações muito interessantes, e ele fala muito sobre a natureza humana. Enfim, não vou prolongar muito para não ser spoiler e vocês não perderem a experiência, mas é um livro contemporâneo que eu recomendo bastante. O outro que eu já falei também algumas vezes aqui é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu gostei muito dele, eu me simpatizei muito com o personagem e tudo que ele criou aqui, principalmente o personagem que é o pai do protagonista. O protagonista conta a história de seus pais, de como eles se conheceram, mas principalmente ele quer contar a história da morte do pai dele, que foi muito injusta. E o pai dele é um professor de literatura e tudo que ele mais queria era conectar a literatura com os seus alunos. É perfeito. Quem gosta desses filmes que mostra o professor tentando lidar com alunos de periferia ou alunos que não têm nenhum contato com esse universo, é espetacular. E a gente vê então as injustiças com pessoas negras ao longo do livro, e a gente vai ver também o lado da história da mãe dele, desde novinha, aí até conhecer o pai, enfim, até chegar no plot que é a morte do pai dele, que você já sabe que isso vai acontecer, mas é muito triste quando acontece, porque você vai se apegando a esse personagem, mesmo sabendo que ele vai morrer, enfim. Mas é um livro muito bom, eu quero ler outras coisas dele, eu gostei muito dessa experiência, foi um livro super falado nas redes, todo mundo recomendou, e eu adorei ter conhecido, muito bom. E por último, mas não menos importante, acabei falando bem rapidamente dele já no vídeo de perguntas e respostas que eu comentei aqui no canal, da Olga, dessa autora polonesa, também ganhadora do Prêmio Nobel, sobre os ossos dos mortos. Agora que eu reparei, tem 3 ganhadores do Prêmio Nobel aqui nessa lista, muito bom. Esse livro já tem uns 10 anos mais ou menos, mas ele é contemporâneo. E o que eu tinha comentado é que o plot principal dele, que é uma grande surpresa, é algo que me faz ler só uma única vez. Mas a construção da personagem, da protagonista, é muito boa. A gente tem aqui uma personagem em meio a uma vida de caça livre, né? Que os homens caçam mesmo. Mas uma moça que ela é amante dos animais. E todos os dias um caçador é encontrado morto. E essa mulher, que é muito mística, que gosta de William Blake, que é uma professora aposentada de inglês, ela acredita que os animais estão se vingando dos caçadores. É super engraçado, tem bastante humor, ainda que um pouco dramático e do suspense, mas vale muito a pena você descobrir as reviravoltas, né, as descobertas que você tem com este livro, e a narrativa é muito boa. Eu gostei muito dessa autora, primeiro e único livro que eu li dela, dessa ganhadora do Prêmio Nobel, mas eu gostaria de conhecer outros dela também. E esses foram os títulos que eu recomendo, os títulos dos clássicos contemporâneos que eu mais gostei, e um pouquinho para vocês saberem aí do que é a literatura contemporânea, ou do porquê a gente chama isso de contemporâneo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha ou esclarecido, clareado algumas dúvidas, caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto. Mas se você souber muito sobre esse assunto, quiser acrescentar, deixa nos comentários pra gente poder conversar mais pessoas conhecerem sobre. E o título do vídeo eu coloquei isso justamente por conta da briga. Tem muita briguinha das pessoas acharem que o que elas gostam é o que mais importa pra todo mundo. Eu sou uma pessoa que responde por clássicos, eu amo clássicos, falou clássico, eu vou correr atrás, mas tem muitas histórias contemporâneas, histórias novas, que conseguem conversar comigo ainda assim, não dos clássicos contemporâneos, eu digo de contemporâneos mesmo, que estão em épocas mais próximas da minha. Então é sempre bom a gente poder compartilhar essas leituras e mostrar pra vocês. E se algum título que eu falei aqui interessou a você, vou deixar na descrição o link da Amazon que você pode comprar com o meu link, que você me apoia bastante. Super indico vocês lerem Otto Maria Carpo, se você quiser conhecer mais de literatura, mais de autores. Sabe o que eu gosto do Otto Maria Carpo, nesses livros especificamente? É porque ele sempre coloca autores que eu não estou familiarizada, autores que não estavam no meu radar, que eu não conhecia tanto, e eu vou lá, acabo caçando, me interessando, justamente por conta das suas indicações. Isso que é muito legal, isso vale muito a pena. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado.
gostado. Não deixa de curtir, não deixa de comentar pra gente conversar mais sobre esses livros. Deixa aí pra mim se você tem algum contemporâneo que é o seu favorito, ou você não curte tanto contemporâneo, mas tem um que mexeu muito com você, e você é time clássico, time contemporâneo. Conta aí pra mim pra gente conversar mais sobre, e compartilha com alguém pra conhecer um pouco mais sobre literatura contemporânea. E se você chegou aqui até o final do vídeo, muito obrigada por ter assistido. Então deixa a sua curtida e nos veremos na próxima quarta-feira, semana que vem. E obrigada por assistir a mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau!